Fala galera, boa noite. Começando hoje uma conversa esportiva especial, né, Matheus, Renato? Hoje Isso, a gente vai fazer o programa rapidinho aqui em 1 hora e daqui a pouco a gente vai começar a comentar NBA, não é isso, Matheus? Boa noite. isso. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Renatinho. Boa noite a todo fã do Conversa Esportiva. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Isso porque hoje, né, a final da NBA, a gente vai fazer essa live especial para vocês, que vocês merecem também. E o jogo está aberto, mas tirando a NBA, vamos tratar outros assuntos também, que o fim de semana foi de bastante esporte, não, Renatinho? É isso aí, bastante coisa pra gente discutir aí rapidinho. Boa noite pra vocês aí, Álvaro, Matheus, galera que tá aí no chat. E muita coisa boa pra gente falar. Vamos nessa. Já vamos começar então com o NBB. Hoje é acelerado, hein? Boa noite, Elisa, que já tá aí com a gente. Daqui a pouco a gente vai ficar mais. Vamos conversar um pouco mais tranquilo. Que a gente vai falar da NBA. Agora vamos falar da NBB. Novo Basquete Brasil não deu pro Flamengo, Renato. Franca campeão. Não deu. Franca mereceu uns 4 jogos, tirando o terceiro quarto do jogo 3. Franca foi superior em todos os outros. Parabéns aí ao Elinho, aos jogadores, a galera de Franca que conseguiram superar aí o Flamengo, conseguiram aí o primeiro título da era do Franca no NBB. Franca é o time que tem mais títulos no basquete nacional, mas na era NBB foi o primeiro título. É isso aí, Matheus. Sim, Tradição de Franca que você vinha falando, prevaleceu. Franca que também tinha a sim. melhor campanha, né? Sim, não perdeu nenhum jogo em casa, aquele peso que a gente vinha falando, construiu um ritmo muito forte. Enalteceu também o trabalho do Elinho também, o pai dele foi um grande treinador também, o Hélio dos Anjos aí, fez um bom trabalho em Franca. Elinho que tem um futuro muito promissor como treinador, fez esse ótimo trabalho. Destaque para esse jogo, Álvaro, pelo lado de Franca, foi o Lucas Dias, foi dos cestinhas aí de Franca e também considerado um MVP das finais. Então o Lucas Dias estava com a mão quente também. É, Franca dominante durante o jogo todo, sufocando o Flamengo. É, aproveitamento bom nas bolas de três. É um ponto forte Sim, também do time de Franca. Então foi merecido, foi o melhor time. E aquele também que eles falavam antes, né? Montou o time para isso. É a única chance dele de conquistar o campeonato, eles conquistaram. Então foi muito bem, Franca, e parabéns aí pro time francano. Era o all-in pro Franca, né? Mas agora com esse título a gente espera que a franquia mantenha o investimento, né, Renato? Sim, bom, a tendência é que sim, é que esse investimento seja mantido. Franca pensa ainda em brigar em outras competições, de repente chegar ao Mundial Interclubes, a Liga das Américas, do basquete masculino. Eu acho que ainda tem muito aí para esse Franca aí avançar aí nas próximas temporadas. Ó, o Caio já chegou aqui agitando no chat, falando, por favor, pula NHL e Fórmula 1. Achei que vocês falavam de esporte. Ele gosta de zoar falando que Fórmula 1 não é esporte. É sim, a gente vai falar de Fórmula 1. Mas ele perguntou se a gente vai falar do show do Vasco da Gama. Vamos falar também bem, do vamos Vasco da falar. Gama. Então fica aí. É... Então já vamos falar de Fórmula 1, então, pro desespero aí do Caio. Mas vamos passar pro próximo assunto, esporte. Fórmula 1. Matheus, a Ferrari quebrou de novo, cara. O que, Quebrou que tá o De acontecendo? A novo! Ferrari que deu de bandeja pro Verstappen, né? Ele que conseguiu se aproveitar a corrida aí, uma corrida também meio maluca aí, cheio de problemas, mas a Red Bull conseguiu aproveitar bem as falhas da Ferrari. Inacreditável, né? Dobradinha, né? Da Ferrari. Da Red Bull. Isso. E Não, dobradinha da mas Ferrari do lado de fora, né? sim, sim, No boxe, assistindo a sim. corrida. E a Elisa comentou aqui, coitado do Leclerc. Renato, quarta corrida seguida que o Leclerc é pole e não termina em primeiro. Lembra que o Rodrigo Matar falou lá no início da temporada que a Ferrari Acho que chegava no circuito da Emília Romagna, acho lá que em San Marino, é,
jogando em casa, que se ganhasse aquela corrida ia ser difícil bater a Ferrari. Sim. Aconteceu tudo diferente. Ele botou a dizer que jogou a praga na Ferrari. Um abraço para ele que deve estar nos assistindo, mas que comentou ontem muito bem aí a Fórmula 1 na TV Cultura. Mas o que aconteceu foi o seguinte: daquela corrida para cá, a zica na Ferrari, o Leclerc tinha 34 pontos de vantagem para o Verstappen. Então, o que a gente comentava aqui, daqui a pouco ele vai começar só a administrar. Agora é o contrário. O Verstappen tem 34 pontos de vantagem para o Leclerc. Então, meus amigos, com o carro que está voando... E entre os dois agora tem o Pérez, né, Renato? Exatamente, com o carro que está voando, a Red Bull. É um carro excelente de prova, quer dizer, de ritmo de corrida. A Ferrari não, a Ferrari é um leão de treino. Bate todas as poles, todos os recordes nos treinos, mas na corrida o carro não tem consistência, não tem durabilidade. Sobre o Pérez, eu acho que ontem ele tomou mais uma no queixo. Quando o Verstappen passou por ele, a equipe falou no fighting, quer dizer, para ele não atacar. Então acho que ali... Mas você acha que foi ali ou já era uma decisão... Vocês viram que aí talvez seja um pouco maldade, mas vocês viram que o pit stop dele demorou quase 6 segundos? Sim. Será exatamente. Que foi de propósito para dar uma 5.4. Bom, pelo que eu vi... Acho que foi 5.7, cara. 5.7, isso. Pelo que eu acompanhei depois, cara, disseram que teve um problema ali na hora de tirar a roda, mas realmente deu uma impressão de que, tipo, para não ficar aquela coisa de que deixou passar na pista, vamos tentar dar uma segurada nele aqui no box, e aí o Verstappen consegue a diferença necessária para poder ultrapassar. Então aquele papinho que a gente escutou durante a semana de que agora o Pérez estava liberado para lutar contra o Verstappen, por talvez enquanto não, balela. Por enquanto sim. Agora, se daqui a umas 5, 6 etapas a Red Bull continuar com essa vantagem no Mundial de Construtores, e só vai subindo, aumentando, no Mundial de Pilotos, os dois consolidaram, o Verstappen já está consolidado, mas o Pérez também se consolidar ali como segundo, e ficar aquela diferença boa, sabe, assim, 20, 18, não que seja muito apertado. Eu acho que aí a Red Bull, depois que já tiver o título de construtores ali garantido, talvez ela libere, talvez falhar, já que o Pérez tem chance matematicamente ainda, tiver faltando ali 4, 5, 6 provas para acabar o campeonato, eles podem disputar, mas fora isso, eu acho que não. Toda vez vai... 80 pontos nesse campeonato de construtores, Renato, já é uma diferença que vai ficando insustentável? Sim, até porque quando a Ferrari chega é só com um carro, o outro também não chega. O Sainz é um... Cara, coitado, cara. O cara tá com muito azar, cara. Muito azar. E, Matheus, quem não tá dando problema, o carro que não tá dando problema é o da Mercedes, né? A gente falava aqui no começo do campeonato que a Mercedes tinha que melhorar muito, que era uma carroça. Hoje já é o terceiro melhor carro ali do grid e com um diferencial. Não dá problema, né? Não é um carro que quebra. Sim, a gente falava também isso durante algumas lives, dessa questão da mudança robusta que a Fórmula 1 passou. Lógico que a gente viu a Ferrari muito bem, ela se adaptou muito bem a essas mudanças. Alguns carros não começaram tão bem, assim como a própria Mercedes, mas aos poucos as equipes vão vendo alguns pontos em que elas podem melhorar, né? Então a gente vê isso na Mercedes, a gente vê a Mercedes se reformulando, se modelando. Então eu acredito que a Mercedes possa sim voltar a ser um carro mais forte e quem sabe incomodar na final, né? A Mercedes sempre foi uma equipe, um carro confiável, um motor confiável. Tanto que ontem vocês perceberam que na corrida foram 4 motores Ferrari que foram pro buraco, pro espaço. De 6, 4 foram embora. Então, o problema da Mercedes... Os dois da Ferrari, né? E o... Isso. E o Guani... E o... Magnus... Da Haas. Isso. Então, assim, a Mercedes
tem motor, tem uma confiabilidade no carro. O problema da Mercedes é que o carro foi mal elaborado. Aqueles kicks, a impressão que dava, cara, é que o carro ontem ia decolar. Até o próprio George Russell, ele comentou que estava com receio de acontecer algo pior, né, com aquele carro subir. E o Hamilton saiu, cara, reclamando de dores nas costas. Ele teve dificuldade para sair do carro, exatamente. A próxima corrida já é domingo, quer dizer, lá no Canadá, onde também tem uma reta que vai exigir dos carros da Mercedes. Então este kick provavelmente vai continuar. E isso é complicado, cara. Para quem tá de fora acha que é mole, mas não. Boa, vamos falar da próxima corrida então no Canadá. Um circuito bem diferente dos últimos aí, né? Que era um circuito de rua. Agora a gente vai para uma pista rápida e com mais ultrapassagens, Renato? Sim, não que o Baku não oferecesse oportunidade de ultrapassagem com aquela reta gigantesca. Mas mesmo assim é um circuito urbano, é um circuito de rua. Canadá, a prova já vai ser uma prova rápida também, uma prova que costuma ter muito safety car e tem o famoso muro dos campeões, né? Qual o campeão mundial que nunca bateu naquele murozinho ali na reta de chegada? Então vai ser também uma grande prova, mas sim, acredito que tenha bastante ultrapassagem nessa prova. Matheus, é tudo ou nada para a Ferrari? Uma corrida importante, né? Como todas as outras. Toda corrida é importante. Todo ponto conquistado numa corrida é importante. Não vai ser diferente para a Ferrari. Lógico que nessas últimas para a Ferrari acabou pesando um pouquinho. Mas agora eles vão ter que abrir o olho, porque se começar a perder vai ficar um pouco complicado. Mas Ferrari tem tudo aí para se recuperar aí. Então acredito que possa sim fazer uma grande prova. Bom, vamos acompanhar como sempre e trazer aqui a Fórmula 1, que é esporte sim, cara. E agora a gente vai falar de hóquei no gelo, hein, meus amigos? Ixi, chegou a grande. Trazendo aí o muito prazer. NHL, NHL, a Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos, que apesar de ser, Matheus, dos Estados Unidos, tem muitos times canadenses e o Canadá Sim. é fortíssimo aí no hóquei. Os maiores campeões da NHL são 2 times do Canadá. Isso. E nessa final vai ter um time já. Boa final entre Colorado Avalanche e Tampa Bay Lightning. Então, uma final onde um time Tampa Bay tenta ganhar pela 4ª vez a Liga Nacional, um time muito bom da Flórida. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse time lá quando eu estava nos Estados Unidos. Que legal. Eu estava até jantando com minha namorada, que tá lá, né? Aí nesse dia estava tendo um jogo deles, eu consegui acompanhar a torcida bem fanática, eles gostam de fazer barulho. Então, o Colorado Avalanche também, como é conhecido, é um time também que teve uma temporada muito boa. Sim. Ganhou uma vez a Liga Nacional, e foi um dos primeiros times a conquistar a vaga dos playoffs, né? Então eles teve uma temporada muito boa, muito regular, e durante a temporada eles conseguiram vencer o Tampa Bay 2 vezes. Então a gente pode ver uma final bem equilibrada, mas o favoritismo vem pro lado de Tampa. É um time como Quebec, já ganhou 2 vezes, tenta ganhar a 4ª vez. Então vai ser uma grande final essa Liga Nacional do Hóquei. Ganhou 2 vezes seguidas, né? Back-to-back champion aí, e tem 3 títulos no total. Cara, mas aí eu vou discordar um pouco de você. Eu vejo o favoritismo pro Avalanche pela temporada aí que fez, né? Como você falou, um pouco superior na temporada regular. Foram 56 vitórias aí, pra quem não sabe. O hóquei no gelo tem o mesmo formato ali da NBA, então são 82 jogos na temporada regular. E o Avalanche teve 56 vitórias, foi o time ali com melhor campanha. O Tampa Bay ficou um pouco atrás, se não me engano 52, 53 vitórias. Mas aí dá o direito então pro Colorado fazer o jogo decisivo em casa, né? Igual na NBA, melhor de 7. Então, podendo chegar a 7 partidas aí, chegando a 7 partidas, o Colorado
joga em casa, né? Joga em Denver. Sim, e lembrando que também o Tampa teve uma série mais difícil do que o Colorado. Verdade. O Tampa enfrentou o New York Rangers, que chegou só decidiu no jogo 6. Foi 4-2 pro Tampa Bay. Verdade. E o Rangers Então, abriu 2-0. Sim, abriu 2-0. É dos favoritos também a ganhar essa Liga Nacional. Um time muito forte também. E quem sabe a gente pode falar em próximas lives. Conhecendo, né, apresentar para o pessoal um pouco desses times, para quem não conhece muito do hockey, mas que vale muito a pena. Então vai ser uma final interessante de se acompanhar. Dois times equilibrados. Pelo lado do Colorado, a gente vê um time que, pelo que eu li, que eu estudei sobre a equipe, um time muito jovem, Verdade. mas também com bastante experiência. E já pelo lado do Tampa, a gente tem os medalhões lá, com os jogadores já com destaque. Então vai ser uma bela final. Vai ser um grande jogo e vai ser nossas primeiras finais de hockey, né, que a gente vai poder acompanhar aí, né? É verdade. Do lado do Colorado tem o Cale Makar, que é canadense, né? Como a gente já até falou aqui, os canadenses dominam a liga, também os jogadores canadenses. Ele é muito jovem, tem só 23 anos, e é aí um grande destaque do time do Colorado. Sim. E como você falou, do outro lado tem um time que já é 2 vezes campeão, isso pode pesar um pouquinho também, né? Tem os medalhões. Sim, com certeza. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhar. E lembrando que o primeiro jogo é quarta-feira, às 8 horas na ESPN. Então fiquem ligados que vai ser um bom jogo. Isso aí. Todos os jogos aí com transmissão da ESPN e o primeiro jogo no Colorado, né? Acho que a transmissão começa às 8, mas o jogo é 8h30. Sempre tem um atraso. Acho que o jogo é 8h30 da noite. Todos os jogos aí de noite também, então é bom aí pra galera que não é muito deve tarde. Ter um pré-jogo, eu acredito que tem um pré-jogo, eles façam um pré-jogo ali de meia horinha pra depois iniciar a partida. Isso aí. No jogo, na semifinal ali, Renato, teve uma pancadaria generalizada, então pra galera que gosta de uma violência também, o hockey é uma boa pedida. Pra quem não sabe, isso é normal, né? No hockey é normal, todo jogo tem uma confusão, uma treta, mas eles se respeitam. O pau quebra, mas quebra ali dentro. Faz parte do show? Jogando. Faz parte do show, exatamente. Partida de hockey que não tem ali não rola um tacozinho, uma mão pra cá, uma mão pra lá, não é uma partida de hockey. Vamos acompanhar então aí quarta-feira, 8h30 da noite, na ESPN ou na Star Play, pra quem... Star Plus, né? Star Plus, pra quem não tem aí ESPN, passa da mesma forma, né? Agora vamos falar de Brasileirão, começando na Série A, depois a gente vai falar aí da Série B, hein, Caio, amigos vascaínos. Mas vamos começar aí na Série A, acabou agora o jogo Botafogo e Avaí. E aí, Matheus, como é que foi? Botafogo e Avaí se enfrentaram hoje no estádio Newton Santos, com a vitória do Avaí por 1-0, gol de Kevin, não é Kelvin, né? Kevin, gol de falta no finalzinho do primeiro tempo, o jogo já estava 0-0, Botafogo no primeiro tempo estava melhor no jogo, mandando na partida, criando as melhores chances, mas no finalzinho o Avaí teve a falta e conseguiu aproveitar a oportunidade. Mas enfim, o Botafogo saiu muito vaiado após a partida, a torcida ficou bastante agitada ali no final do jogo. Sempre aquela questão, né, do processo, que a gente sabe que também é difícil montar um time durante o Campeonato Brasileiro, é difícil, a gente vê isso. Mas enfim, o Botafogo jogou bem durante o primeiro tempo. No segundo tempo o time ficou um pouco ansioso, ainda mais por conta das vaias da torcida. A torcida do Botafogo vaiava o time, então isso acabou pesando um pouco. Mas é isso, o Botafogo está no processo, formação de equipe, vai sofrer no campeonato. E deixa claro também o Luiz Castro, quando foi contratado, não vendeu ilusões para a torcida. A meta do Botafogo é para se manter na Série A, não é para brigar por título ou para Libertadores, é para se manter. Então vai ser complicado o Botafogo, e que amarga a 4ª derrota seguida no Brasileiro.
Renato, a paciência da torcida acabou e o Luiz Castro... Eu vi que teve ouviu protesto boas, hoje mais uma vez, né? Sim. O treinador ouviu poucas e boas, Renato. A torcida se iludiu um pouco, comprou uma ideia que não era a ideia desse ano. Não pela gente aqui do Conversa Esportiva. Mas torcedor é passional. Então, um torcedor, ele quer que o time dele ganhe sempre. Então, ele está vendo o investimento chegar, o dinheiro chegar, as contratações chegando. Eles acham que num toque de mágica, em uma semana vai resolver o problema. Lembrando que todas essas contratações foram à pressa. O Botafogo viu a janela fechando, então não teve uma pré-temporada para você escolher o jogador certo. E falando nessas contratações, Matheus, tem uma informação, né? Sim, aquele sim. jogador finlandês. Nico Ramalai. Atuou. Fala aí o nome dele pra gente. Nico Ramalai. Atuou apenas 17 minutos, né? E foi chamado de volta pelo Queen Park Rangers. O Nico ele estava emprestado pelo Botafogo, foi um contrato de empréstimo, só que o Park Rangers pediu ele de volta, então ele só veio para tentar se adaptar ao futebol brasileiro, conhecer o futebol, e que não acabou dando certo, nem oportunidade teve direito. Será que aprendeu alguma coisa em português, Renato? Note. Nem a praia ele conheceu, coitado. Não deu tempo nem dele conhecer a praia. A praia deve ter conhecido. Jogando quarta e domingo, meio direto, ele é complicado, mas o time dele pediu a volta dele, né, porque sentiu falta, porque ele deve ser muito importante lá, então foi... É jovem, né? Um jogador bem jovem, né? E o torcedor do Botafogo não vai sentir falta dele, não, porque... Botafogo que contratou o Marçal agora pela lateral esquerda, só que pode só estrear em julho, né, por conta da janela. Bom, sim. É um ótimo reforço, né? Sim. Mas me fala uma coisa, Matheus, você como torcedor, agora como torcedor do Botafogo, dói mais a derrota de 4-0 pro Palmeiras em São Paulo ou perder em casa pro Avaí? Acredito que a derrota que doeu mais foi contra o Goiás, de virada por 2-1. A gente sabe, lógico, tudo aquilo que eu falo, a torcida fala, é questão de processo, mas tem jogos que, se você quer formar um time, se você quer formar um time de campeão, você não pode perder alguns jogos que o Botafogo vem perdendo. Você não pode perder um jogo pro Avaí dentro de casa. Você não pode perder para um Goiás de virada aos 30 minutos do segundo tempo em casa. Então, esses jogos fazem diferença para você montar uma equipe, porque você ganhando esses jogos, você vai dar mais confiança. Então, você não ganhando, isso acaba dificultando ainda mais o processo, porque a pressão vai aumentando. Quem deve se lidar com isso é o treinador. Então, e a gente sabe, né, que montar uma equipe durante o campeonato é muito difícil. E agora que dessas 4 derrotas, a pressão vai aumentar mais ainda. Então, sim, é bastante complicado. Agora é a hora de buscar o resultado. Esquece o desempenho. Buscar o resultado para poder voltar a ter tranquilidade, o time, para... a briga do Botafogo é essa mesmo, gente. De repente beliscar ali uma Sul-Americana. Cara, pra vocês verem como time em formação. Pra vocês verem como o campeonato tão maluco, se o Botafogo vencesse hoje, seria o 8º lugar. E agora o Avaí, que estava na zona de rebaixamento, deve ter ficado no meio de tabela, não vi a tabela como está ainda, e saiu. Então, uma vitória, você já sobe degrau ali. Do 4º ou 5º lugar para baixo, tá muito equilibrado, muita coisa. Sim. Bom, o nosso amigo Gabão, que chegou aqui, deu boa noite. Fica aí, Gabão, que a gente vai falar muito de NBA, hein? Gabão deve estar ansioso aí para as finais. Falou que o Fogão vai cair e que se o Flamengo não abrir o olho, vai cair também. Renato, o Flamengo que também perdeu mais uma. Mas está no processo de renovação, né? Durante a semana o Flamengo trocou de treinador e agora é comandado por Dorival Júnior. Então, você vê algum dedo do Dorival nessa derrota de sábado? Sim, claro que eu vejo. Ele escalou todos os medalhões. Ele escalou o Diego Alves para fazer média com a torcida. O próprio Diego Alves também. Né? Não comprometeu. Lembrando que ele tinha uma treta com o Diego Alves. Cara, ele colocou o Davi Luiz totalmente sem ritmo. O Felipe Luiz totalmente sem ritmo. O Davi Luiz
já deu para perceber, até quem não entende de futebol, que o Pablo tá jogando mais do que ele. O Davi Luiz não dá. O Davi Luiz não tá jogando, não consegue jogar numa linha com 3, numa linha com 2, numa linha com 4. Ele não tá bem. Ele não tá, ele perde todas, cara. Incrível. E ele ainda conseguiu colocar o Diego Ribas, conseguiu uma vaguinha pro Diego Ribas ali no finalzinho do jogo. Né? Botou a todos os medalhões. Quero acreditar que é o seguinte, ó, tá vendo? Coloquei todo mundo. Só que não deu certo. Vou precisar mudar o time. Então, aí ele já teria justificativa, não. Não, coloquei, tô de bem com todo mundo, deu oportunidade para todo mundo jogar. Só que os caras não me entregaram, então você vê que não dá, cara. O Flamengo não jogou nada. Nada. Foi envolvido pelo Internacional no segundo tempo. O Inter deu a bola pro Flamengo. O Flamengo ficou naquela posse de bola inoperante. Nem no segundo tempo, né, Renato? Desde o primeiro minuto, porque o Inter fez gol com um minuto. Deu a bola pro Flamengo e falou: Flamengo, se vira mas aí no primeiro tempo. Mas no primeiro tempo o Inter ainda avançou as suas linhas, jogou um pouquinho mais. No segundo tempo, o Flamengo, o Dorival consertou a besteira que fez, né? O time estava jogando praticamente com 3 volantes, tirou ali um volante, colocou o Marinho, não que o Marinho fosse resolver, mas pelo menos começou a um pouquinho dar o Inter um pouco mais de jogo, né? Isso, o Inter acabou ficando com um pouquinho mais de receio de ir para frente, de atacar. Só que aí depois teve o terceiro gol já no final do jogo. O Andrés Pereira ainda fez o gol e depois no finalzinho o Inter teve aquele gol de pênalti. Só que assim, a crítica é o seguinte: como você escala um jogador que vai embora no final do mês, dia 30, se eu não estiver enganado, que é o Andrés Pereira, não vai ficar. Então você está montando um time titular, o outro treinador já fazia isso errado. Agora, entra o Dorival, vai fazer a mesma coisa, vai continuar com um cara que não vai ficar, mas ele tem contrato. Mas e aí? Ele vai embora. Então, deixa ele de lado, deixa ele no banco. E outra, João Gomes voando. Voando, cara. Não botar o garoto pra jogar. Então é assim, por enquanto a torcida protestou no aeroporto. Claro, do Dorival, parabéns para ele, porque ele teve coragem de assumir sem dar nenhum treino, quer dizer, chegou no hotel, só conversou, bateu um papo, de repente ele deve ter visto ali algum vídeo dos jogos do Internacional e pronto, acabou. E botou os medalhões, confiou nos medalhões, colocou os medalhões para jogar. Ponto. Ok. Só que é o seguinte, o limite da paciência com a torcida é o final de junho e início de julho. É a Copa do Brasil e Libertadores. Se cair em uma das duas, eu não tô aqui para enganar ninguém. Flamengo dificilmente vai avançar com o futebol que tá jogando, dificilmente vai avançar nas duas competições. Se acontecer, maravilhoso, mas se avançar em uma e cair na outra, ok. Se cair nas duas, a pressão. Agora, se cair nas duas, é isso aí, Álvaro. A pressão em cima dele vai ficar grande e aí pode ser que não haja mais tempo de se recuperar no Brasileiro para pelo menos buscar ali, quem sabe, uma fase de grupo de Libertadores, né? Pode complicar a vida do Flamengo. Do jeito que tá, o Gabão comentou aqui que se demole, cai. A gente já viu esse... Vocês acham que esse esquema de medalhões, essa panela, pode atrapalhar? Ele falou aqui o Gabão, que ele escalou os medalhões pra expor a panela desse time sem raça. Tomara que seja, Gabão, tomara. Porque se ele entrar em uma de que eu vou colar nos caras, para os caras não me derrubarem, ele vai cair do mesmo jeito. Quarta-feira tem jogo importante contra o Cuiabá, né, Matheus? Sim. Quem perder dorme com a zona de rebaixamento. Sim. Exato. E lembrando, Matheus, a gente já viu com o Grêmio no ano passado, assim, de time com medalhões, um pouco envelhecido, acabar sendo rebaixado. Orçamento milionário, salário em dia. O Flamengo tem que abrir ligar o alerta aí, ou o Flamengo ainda briga lá em cima? Tem que ligar o alerta. Tem que ligar o alerta sim. Outra, o Cuiabá que o Flamengo vai enfrentar não é o Cuiabá galinha morta do início do campeonato não, tá? O Cuiabá nas últimas 2, 3 rodadas, com esse novo treinador, Antônio Oliveira, 2 jogos já melhorou. Cuiabá,
Dois jogos sem perder. Exatamente, já evoluiu. Então. Fez bom jogo contra o Corinthians também. Ganhou a partida, né? Sim. Então tem que abrir o olho. Né? Tem um amigo nosso que perdeu um dinheiro, né? Porque apostou do lado errado, mas tudo bem. Mas aí acontece. Mas tem que abrir o olho assim. O sinal de alerta tem que estar ligado. E um restante de mês. As 3 próximas semanas vai ser decisiva para o futuro do Flamengo no ano. Se o Flamengo quiser brigar alguma coisa, tem que encaminhar o brasileiro agora, porque essas 2 próximas semanas é quarta, domingo direto. E tem Libertadores e Copa do Brasil. Vai ter o confronto com o Galo, a gente vai falar programas mais à frente. Hoje também o Galo não tá jogando nada, né? O Galo tá mais pra uma galinha do que pra um galo mesmo. Assim. Pra um galinha não, tá pra um pintinho, né, na verdade. O Galo tá mais pra um pintinho do que pra um galo, mas... Quem vem se aproveitando disso é o Palmeiras, né? O Palmeiras que venceu o Curitiba 2-0, vem jogando bem, é o novo líder do campeonato, um a mais do que o Corinthians. Se bobear, vai acabando sobre o Palmeiras, hein? Olá, Eliana, que entrou aí no chat. Palmeiras, ele conseguiu aí a 4ª vitória, né, consecutiva. Sim. E sim, cara, agora 5 pontos acima do Atlético Mineiro. E 10, abrindo 10 pontos aí do Flamengo, dos times que a gente falava que eram os favoritos. Sim. Deixou chegar, né? Deixou chegar o Palmeiras, porque o Palmeiras também é uma equipe que começou mal o campeonato. Sim. Começou perdendo pro Ceará, veio de alguns empates e viu seus rivais, Flamengo, Atlético Mineiro tropeçando e acabou. E o Palmeiras, Matheus, é um time que pouco oscila. Então, se ele começar a abrir essa vantagem, essa gordura, é diferente do Corinthians. Sim. O Corinthians está em segundo, mas a gente sabe. O rendimento o Palmeiras pode tropeçar, uma rodada ele ficar em primeiro, depois ele vai voltar para segundo, terceiro, mas o Corinthians está ali desde o início do campeonato nessa batida. Primeiro, segundo, terceiro, mas o Palmeiras agora engatou e quebrou o jejum, né? E muitos anos que não vencia lá, mais de 2 décadas, né? Já quase 20 anos. Muito tempo. Ou mais, se eu não estiver enganado, eu não vencia o Curitiba. Desde 90. Acho que é desde 97. O Corinthians, cara, vai cair, já tá caindo de rendimento, né? E eu acho que o Corinthians mas tá lá cair. Em segundo, né, Álvaro? E o Corinthians não tem performance, não tem desempenho, mas tem resultado. Né? Sim. Mas até o resultado, quando o resultado não vem, essa conversa de desempenho, ela cai por terra. Então começou a não ter resultado, perdeu pro Cuiabá, e aí o negócio vai começar a complicar aí pro Corinthians. Mas eles estão se mantendo por enquanto. E assim, por enquanto o adversário, quem tá ali batalhando com o Palmeiras é o Corinthians. Então, se continuasse por mais um tempo, o Palmeiras abrir uma diferença maior, vai ser difícil pegar. O Flamengo, pra mim, não pega mais. Não. Palmeiras, muito difícil. Fluminense teve um jogador expulso e acabou perdendo pro Atlético Goianiense. Logo total depois decepção. De uma vitória aí de 5-3, épica, né, histórica, acabou dando esse mole grande aí, né, escorregou na tabela. Atlético Goianiense que fez um bom jogo contra o Fluminense, Atlético Goianiense que tem o comandante Jorginho, né, Jorginho, treinador do Dragão. Atlético fez um bom jogo, conseguiu surpreender o Fluminense. Jorginho, meio campo, camisa 10, voltando a jogar bem, um jogador muito bom de bola, camisa 10 do Atlético Goianiense. Mas foi decepcionante, como se falou. O Fluminense, a gente esperava mais, ainda mais pelo jogo que o Fluminense fez contra o Atlético Mineiro, um jogo de pressão após a perda, troca de passes rápidos. Mas é aquilo, né? O Campeonato Brasileiro ele é muito nivelado. Você pode fazer alguns jogos bons, mas que depois você pode acabar tropeçando também. Acho que isso faz parte do campeonato. Né? Sim, mas alguns times aí estão querendo decolar e outros times que a gente achava que ia nadar de braçada não estão conseguindo. Né? Tá bem bolado, né? Veja o São Paulo nessa rodada. São Paulo que vinha jogando bem e não tinha resultado, jogou muito mal ontem. O América merecia ter vencido a partida tranquilamente e ganhou o jogo. E aí voltou a subir novamente aí
na classificação o São Paulo. O campeonato, não sei o que vocês acham, mas tá nivelado por baixo, não tá? Muito. Tá nivelado por baixo ou a disputa é realmente muito equilibrada? A gente falava aí esses dias até da Premier League, né? Mas eu acho que é uma característica diferente, né? Sim, muita coisa. Eu acho que tá nivelado por baixo, sim. Cara, esses pontos que o Fluminense perdeu, cara, em casa, não vai recuperar mais. Ainda contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tá brigando, sim, para não ser rebaixado esse ano, apesar de estar muito bem na Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro ainda não tá sólido, então times que vão perdendo ponto em casa para o Atlético Goianiense, para o Cuiabá, por mais que tenha evoluído, cara, depois é difícil recuperar. Então, Sim. e essa oscilação acontece muito no Fluminense, acontece com os times de Fernando Diniz, que jogam uma partida sensacional, isso, e a outra partida péssima, fraca. Qual é a briga do Fluminense nesse campeonato? Libertadores. Hoje eu acho que o Fluminense vai brigar por Libertadores. Não sei se no G4, mas de repente uma pré-Libertadores, isso. Mas o Fluminense vai brigar por vaga de Libertadores, sim. Com o elenco que tem, com o time que foi montado, dá pra sonhar, dá pra brigar por Libertadores. E nas Copas, quer dizer, restou somente a Copa do Brasil. O Fluminense pegou o Cruzeiro e vai ser jogo difícil? Mas eu acho o Fluminense favorito. Então, o Fluminense pode ir avançando e aí, de repente, dependendo do sorteio de quarta de final, semifinal. Aproveitando o gancho aí de Cruzeiro, agora vamos falar da Série B, para a loucura aí dos amigos vascaínos. Vasco que lotou o Maracanã e ganhou do até então invicto Cruzeiro, hein? Sim, foi um belo jogo. Não foi um belo jogo do Maracanã, mas foi um belo espetáculo da torcida do Vasco. Lotou o Maracanã aí, 63 mil ingressos vendidos aí. Mas enfim, o jogo foi um jogo equilibrado. As duas equipes batalharam muito, se doaram muito durante o jogo. Viu um Vasco um pouquinho melhor, colocando mais ritmo de jogo, o Nenê ali, mostrando sua categoria no meio campo. O Figueiredo, meu campo muito bom de bola, garoto muito bom, promissor, tem bastante potencial o Figueiredo, que veio da base do Vasco. O Vasco que fez o gol com o Getúlio, após uma bela jogada do Nenê cruzamento, o Getúlio que fez de peixinho aí, abriu o placar pro Vasco. Então o Vasco, com o apoio da sua torcida, com o Maracanã lotado, conseguiu atingir o seu objetivo, que era vencer o Cruzeiro. Resultado, independente de como for e como era isso que interessa pro Vasco, né? Mas não foi um jogo espetacular. A gente vê ainda o Cruzeiro se acertando, a gente vê um time Cruzeiro mais organizado, competitivo. Eu vinha falando disso nas outras lives. O Cruzeiro vem de um bom trabalho com o Pazzolano, vive um momento bom também. Então, mas assim, foi um jogo de muita entrega. Volta algumas qualidades, né, das duas equipes ali, para caprichar no último passe. Mas eu vejo as duas equipes, Cruzeiro e Vasco, bem encaminhadas assim, para tentar subir para a Série A. São duas equipes favoritas aí. Renato, sim, esse Cruzeiro, esse Vasco aí é o Vasco que vai subir esse ano, finalmente. Nenê jogando muito, garotada também com espaço, é isso mesmo? Sim, o Vasco não tem é o melhor time da Série B? Não. Lembrando que o Vasco tá invicto, né, na Série B. Sim. Tá invicto, começou com 3 empates, a gente até zoava aqui que só com empate não ia subir, mas agora tá você, né? Você mandava essa aí. Tira a gente dessa aí. Tira a gente Mas enfim, não, agora, sério. O Vasco ele tem um time esforçado, determinado, com garra, não falta vontade, não falta disposição dos jogadores do Vasco. E a torcida tá comprando a ideia, tá apoiando, tá indo pra cima. E ontem foi mais um jogo assim, tecnicamente. Não foi um jogaço de futebol. Não foi um jogaço de futebol. Mas foi uma boa partida. O Vasco fez seu gol no primeiro tempo.
O Cruzeiro também teve suas oportunidades. Achei no segundo tempo o Vasco retraiu, acho que foi até uma tática lá do técnico interino do Vasco, né? Retraiu um pouquinho o Vasco, atrasou um pouquinho o Vasco e recuou o Vasco e o time do Cruzeiro ainda partiu, mesmo assim o Vasco ainda teve uma oportunidade, foi a bola na trave, né? Mas muito bem, a torcida está de parabéns, o time do Vasco está de parabéns, o Vasco e Cruzeiro estão no caminho certo. Acho que era mentiroso essa história do Cruzeiro tá disparando, não era a realidade do campeonato. O Cruzeiro não tem esse super time para estar uma diferença de 6, 8 pontos para o segundo colocado. Então deu uma igualada, deu uma nivelada novamente, voltou ao normal. Então acho que Vasco, Cruzeiro, o próprio Bahia que venceu o Operário, o Sport e o Grêmio tem que abrir o olho, né? O Grêmio tá ali, mas não tá em nenhum momento no G4, inclusive não tá ganhando hoje, o jogo tá nos acréscimos, tá 0-0 contra o Sport, 45 Lembra o minutos Vasco já. do ano passado, né? Que não ficou em momento Exatamente. nenhum no G4 e não subiu. Então o Grêmio tem que ficar esperto aí, abrir o olho e tá parecendo que a Série B não vai fugir desses 5 aí na briga por 4 vagas, não. A Chapecoense, que a gente chegou a falar no início do campeonato, já tá na zona de rebaixamento. Tem ali ainda brigando ali o Novo Horizontino, que tá ali próximo do Grêmio, não é? Sim. Mas não sei se vai ter gás até o final. Acho que a tendência é ficar nesses 5 mesmo, mas se o Grêmio demorar muito a entrar no G4, daqui a pouco a diferença vai aumentando, crescendo. Lembrando, já passamos da metade do primeiro turno, então, quer dizer, vamos colocar assim, 1/4 do campeonato já foi embora, e aí depois a gente sabe que para recuperar, isso serve para todo mundo, para quem tá em cima, para quem tá embaixo, é complicado. Só mais uma informação, Álvaro. Fala aí, Vasco só rapidinho, o Cruzeiro ainda é o primeiro colocado, né? E o Vasco tá em Isso, segundo. sim. O Vasco hoje anunciou seu novo treinador, vai Verdade. ser o Maurício Souza. Vocês devem lembrar bem que foi interino no Flamengo. Maurício Souza, eu achei estranha essa contratação do Maurício. Achava que o Vasco. Mas eu entendi. Sim. Acho que eu sei o que o Renato vai falar. Não, mas é sério. Até conversando com algumas outras pessoas, o que acontece é o seguinte: o investidor, ele não quer um medalhão, um treinador medalhão, por quê? Vai que não dá certo, vai que acontece. Esse é um dos motivos também do Ederson Moreira, o Matheus, talvez ter recusado aí alguma proposta do Vasco. Por quê? A ideia do investidor não é ficar com o Maurício Souza, é ter um outro treinador. Só que nesse momento, como a SAF do Vasco não foi aprovada ainda, então eles têm que colocar alguém de mandato tampão. É um e quem tapa-buraco. aceitaria? Um tapa-buraco. Isso. O Maurício Souza era um dos poucos que iriam aceitar. Por quê? Ele está em início de carreira, início de trabalho. E dizem que teve uma indicação do Zé Ricardo também. O Zé Ricardo conhecia ele do Flamengo. Vou te falar. Então pode ter ajudado o Flamengo um pouco. pode comprovar isso aí. É um treinador fraco. E a galera do chat aí, pelo que eu vi esses dias, a torcida do Vasco não agradou. E aí eu queria até ver se o Caio ainda estiver no chat, galera que estiver no chat aí vascaína. Mas eu acho o receio, galera, era esse aí mesmo, Álvaro. O receio era esse de trazer um medalhão e o medalhão não dá conta do recado. O medalhão não iria aceitar um contrato de 6 meses, iria querer 1 ano e meio, e de repente o diretoria do Vasco fechava até final do ano que vem, e aí chega no final do ano a SAF assume de vez, e aí ainda vai ter que pagar aí a multa para esse cara. Então era o que tinha no mercado no momento, era o que se propôs. Eu acho que vale a tentativa. Por enquanto o Vasco não está sentindo nenhuma falta do Zé Ricardo, vem jogando bem, tá? Então não sei se valer, talvez se deixasse os auxiliares que já tem lá no Vasco, que já conheciam o trabalho do Zé Ricardo, deixassem eles mais algum tempo, mas a diretoria e o investidor fizeram assim.
Vamos falar agora de Liga das Nações de vôlei, ó. Faltam 10 minutinhos, hein, para começar o jogo 5 das finais da NBA. Então, lembrando que a gente está fazendo um programa um pouco mais rápido hoje. Daqui a pouco eu e Matheus vamos ficar comentando aí as finais da NBA com vocês. Né? Boa. Liga das Nações de vôlei, Renato. Brasil, 3 jogos, 3 vitórias aí. Despachamos agora os Estados Unidos. Um confronto que era considerado mais difícil aí, né, dessa primeira rodada. Brasil 3, Estados Unidos 1. Brasil tá bem, né? O primeiro colocado hoje no campeonato. Acho que Brasil, não, né? Brasil perdeu. Os 2 últimos jogos. Brasil perdeu. Esse jogo agora pros Estados Unidos? Eu acho que você fez agora. Acho que agora você inverteu. Você fez a confusão com o feminino. O Brasil perdeu. O Brasil não tá. O masculino. É do masculino que você tá falando, não é? Isso. Não, tava falando do feminino. Feminino. Falando do feminino. Não, o feminino tá bem. O feminino tá bem. É porque o masculino perdeu por 3-1 para os Estados Unidos. O feminino tá bem. Tá sólido na competição. Apesar de algumas baixas, de alguns jogadores que pediram dispensa à seleção feminina, mas... Você pode explicar esse caso aí, rapidinho, dos jogadores que pediram dispensa? Chega a ter essa informação? Cara, sim, algumas jogadoras eles estão querendo férias, cara. Eles reclamam de um calendário muito extenso para tanto masculino como feminino. Então, porque um ano é ano de eleição, desculpa. Um ano é ano de Olimpíada. Esse ano é ano de eleição. É verdade. Um ano é ano de Olimpíadas, no outro ano já tem Copa do Mundo, já tem Mundial de Vôlei. O Mundial de Vôlei, se não estiver enganado, é esse ano, é 2022, geralmente bate com as Copas do Mundo de futebol. Então, e tem Superliga de Vôlei. Então, é um calendário muito cansativo. Então, algumas jogadoras ali pediram dispensa. Nada que elas não falaram, cara, não vou jogar nunca mais pela seleção. Só pediram dispensa da Liga das Nações, até para poder tirar aí um tempo de férias, né? Descansar um pouco e voltar com a força total. Mas é lógico, tem muita gente que não entende isso, que acha que o jogador está pedindo dispensa, que o jogador é uma máquina, que o jogador tem que estar lá. Não, convocou pela seleção, tem que estar todos os jogos. E não é assim, né, gente? Superliga é um campeonato muito cansativo, equilibrado aqui no Brasil. E, cara, as meninas estão cansadas. Sim, então, com certeza. algumas delas precisam de descanso, outras que vieram da Europa também precisam de um descanso. Isso vale para o masculino também. E é até bom que na Liga das Nações, tanto o masculino como o feminino podem testar outros jogadores. Agora sim, no masculino, 2 derrotas, né, como vocês falaram. O Brasil não fecha muito bem essa primeira rodada, apesar de ser o atual campeão. E aí, exatamente. Passando por uma renovação, vocês acham que é um processo natural? Sim. Ou se esperava um pouco mais aí do Brasil, que é o atual campeão? Acho que a gente sempre espera muito mais, né, da seleção brasileira, ainda mais jogando em casa. Mas não sei se a seleção teve alguma baixa no masculino. Teve, Renato? Alguma baixa no masculino? Que eu vi todo mundo lá, né? Sim. Não, o masculino não. O masculino não. Essa movimentação de pedir dispensa aconteceu no feminino. No masculino, não. A seleção masculina já não vem bem desde as Olimpíadas. Sim. Convenhamos. Depois que perdeu. Terminamos o quarto. Sim. Isso. E foi uma Olimpíada meio estranha. Acho que aquela derrota para a Rússia acabou pesando muito para a seleção brasileira. Sim. E depois de perder para a Argentina na disputa do bronze, parecia que eles não estavam, sabe, nem aí. Quando a seleção masculina era muito melhor eles que a seleção perderam a confiança. argentina. Exatamente. E já acontece aí de algumas cornetas, né, a respeito do técnico da seleção masculina de vôlei. Né? Já no feminino não tem esse problema, é tranquilo, até porque a seleção feminina nas Olimpíadas ela chegou muito longe, não era favorita a ganhar medalha e conseguiu a medalha de prata, chegou à final, então fez muito. E já ao contrário, a masculina era uma das favoritas a chegar à final e infelizmente não conseguiu, mas a Liga das Nações serve para testar o time.
porque a competição mais importante do ano é o Mundial. Acho que Liga das Nações, quando tem Copa do Mundo de vôlei, que costumava acontecer no Japão, acho que não teve esses últimos, ano passado, ano retrasado por conta da Covid, mas essas competições são competições preparatórias. Serve para o técnico aí testar a equipe para as grandes competições. As grandes competições do vôlei mundial é o Mundial de Vôlei e os Jogos Olímpicos. Boa. Agora vamos falar rapidinho aqui do UFC. Faltam 4 minutos aí pra gente dar aquela pausa e depois a gente vai falar só daí da NBA, acompanhando as finais aí, jogo 5 hoje. Então, UFC, Renato, até porque não foi muito legal pro Brasil, então... Extremamente decepcionado. Não tem Fiquei muita coisa triste. boa pra falar. Surpreendente. Fui dormir tarde, altas horas da madrugada, tinha que acordar cedo no domingo para trabalhar. Eu vi o seu post, você colocando inacreditável. Cara, vou falar primeiro do Glover. Ele perdeu aquela luta porque ele cansou. Lembra que nós falamos aqui da diferença de idade? Sim, com certeza. Não, 42 anos, né? sim. Aquele finalzinho ali, cara, eu acho que ele ainda tentou entrar ali no quinto round ali, pra massacrar, mas depois ali do primeiro minuto eu senti ele já caindo o ritmo, o rendimento, e aí... Se fosse uma luta de 3 rounds, como o Glover tá acostumado, sim, Renato, ele tinha vencido. Exato. Concordo. Cansou. Claramente ele cansou ali já na metade do terceiro round ele tava cansado. Quarto round ele se arrastou. No quinto, como você falou, ele ainda tomou um ar. Mas, e aí ele ainda comentou aqui, fiquei com pena dele, tava com a luta nas mãos. Realmente, sim, exatamente. Ele tava ganhando por pontos, né? E a gente falou na live, se ele levasse pro chão, ele teria grande chance de ganhar. Pois é, cara. E ele teve várias chances no chão. E o Prochazka não tava querendo lutar no chão porque o Glover dominava ali a luta no chão. O Prochazka só foi pro chão, ele só quis ir pro chão no quinto round, no final mesmo ali. Sim. E aí, quando ele foi com tudo e acabou vencendo a luta. Achou ali, né, um batalhão nos últimos 30 segundos de luta. Quer dizer, esse cinturão escapou pelas mãos. Cara, o Glover ia ganhar por pontos. Eu tenho certeza disso. Ele ia vencer tranquilo por pontos. Mas, cara, acho que naquele finalzinho ali, sabe, o cansaço já pesa na mente, faltou a concentração, e aí ele foi surpreendido. Como o Prochazka alertava que iria surpreender. E outro cinturão que escapou pelas mãos, Renato, foi no feminino também, né? Que aí o Brasil tinha a desafiante, perdeu nos pontos. Você achou que foi uma decisão justa? A Valentina Shevchenko lutou mais que a Tayla. Sim, eu vi essa luta duas ou 3 vezes. Cara, a nossa brasileira também teve a oportunidade, teve o match point, né? Teve a chance de matar a luta e não conseguiu. Por isso que eu entendi o seu inacreditável. Não sei nem se o seu inacreditável foi pela pontuação. Pela decisão do jurado. Foi do Glover. Foi na luta do Glover. Foi do Glover, né? Sim. Então, assim, cara, eu acho que a luta foi bem equilibrada. Eu acho que poderia dar qualquer uma das duas, tá? Na decisão dos jurados ali, do juiz. Teve até um jurado que botou na brasileira. Exatamente. Eu acho que foi uma decisão dividida. Acho que poderia dar qualquer uma das duas. Verdade. Ó, lembrando, rapidinho, você que tá acabando, o Glover Teixeira ainda tem mais uma luta por contrato no UFC e talvez após esta luta ele encerre sua carreira. Provavelmente vai encerrar, né? E do UFC 277, Amanda Nunes, hein? Em agosto. É isso aí. Então vamos ficar pra torcer aí pra gente recuperar um cinturão. Conversa esportiva vai falar muito. Perdemos um cinturão. Galera, vamos fazer uma pausazinha e daqui a pouco a gente volta com a NBA. Então fica aí, não sai. Pelo contrário, chama os amigos. Manda o link pra